Você avisa. Quer entrar? Seja bem-vindo ao 5º episódio do podcast da Igreja Apex. É uma honra, é um prazer receber. Eu estou aqui nesta manhã novamente com o pastor Douglas. Bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia, Júnior, beleza? Tudo ótimo. É isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta capciosa. Eita, essas perguntas... Vou te fazer uma pergunta que ultimamente a gente tem ouvido muita coisa e prestado atenção em muita coisa. E eu me lembro de quando eu me converti lá em 1998, que a gente ouvia mais sobre esse tema. E eu vou te perguntar, não existe mais pecado, pastor Douglas? Essa história de pecado acabou? É tudo erro, é tudo ajuste, é tudo errinho de conduta, né? A sociedade mudou tanto assim que nem se pregar mais sobre pecado se prega. Deixou de existir o pecado, pastor? Eu estou com um texto da palavra aqui aberto, que tem a ver bastante com essa questão, né? O salmista Davi, no Salmo 53, verso 1, ele diz assim: os tolos dizem, ou os nécios, ou os tolos, dizem em seu coração, não há Deus. E o resultado continua no texto. O resultado, quando não há Deus, são corruptos e praticam o mal. Ninguém faz o bem. Então, o pecado, vamos responder isso diretamente, porque eu não sei, eu tenho essa coisa de crise quando eu vejo, ou escuto um podcast, ou vejo uma entrevista, as pessoas não respondem objetivamente diretamente. Então vamos responder objetivamente. Não, o pecado não deixou de existir, o pecado está aí, mais ativo do que nunca na vida das pessoas. Eu acho que o que possibilita a vida das pessoas não dizerem que pecado é mais pecado é exatamente essa exclusão de Deus do mundo. Você já reparou o esforço que existe para excluir Deus da história? A tentativa de excluir a Bíblia já é histórica. Já é histórica, né? Então, agora, a tentativa de dizer que Deus não existe também é uma forma de justificar uma vida sem pecado, que não há pecado, nada é pecado, né? Nada é errado, nada é condenável. E não é verdade, o pecado continua presente. Na verdade, a gente tem duas coisas para entender sobre pecado, né? Você tem o pecado e você tem os pecados. São duas coisas distintas. Vamos dizer que o pecado é a fábrica e os pecados são os produtos que aquela fábrica produz. E a fábrica do pecado está operando na vida das pessoas e continua produzindo pecados que destroem os relacionamentos, afasta as pessoas de Deus. Porque é exatamente isso, né? Quanto mais mergulhado no pecado as pessoas estão, mais distantes elas vão querer ficar de Deus. A Bíblia diz que Jesus é luz. Jesus disse a respeito de si mesmo, né? Que ele é luz. E quem ama a Deus, quem ama a luz, vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas. Ou seja, a pessoa ela não tem medo de se aproximar da luz. Por quê? Porque ela sabe que ela anda de uma maneira correta, ela entende que existem pecados, mas ela não tem medo de se aproximar da luz. Então, quanto mais próximo da Bíblia e de Deus, mais pura a pessoa vai ficando, né? No seu comportamento, nos seus pensamentos, nas suas ações, nas suas reações. Coisas legais isso, né? Comportamento, ações e reações e pensamentos. Mas quanto mais afastado de Deus a pessoa fica, mais escrava de pecados a pessoa é, né? Na raiz da palavra pecado, né? A raiz não, a tradução da palavra pecado, quando ela aparece nas escrituras, é errar o alvo, né? Isso você traduzindo a palavra no hebraico ou no grego é mais ou menos isso, você errar o alvo. Mas a sensação que a gente tem nos nossos dias que mentir não é mais pecado, né? Que roubar não é mais pecado, que adulterar não é mais pecado, que a pessoa tem uma vida com uma esposa e mais 2, 3 mulheres, não tem problema nenhum, né? Na verdade, as pessoas buscam a autorrealização, a felicidade dela mesma, né? De fazer uma série de coisas que a Bíblia condena e se falar, mas está só em um texto na Bíblia. Não está só em um texto na Bíblia, são vários e vários textos que a Bíblia fala diversas maneiras, né? Que é pecado, mas as pessoas estão diluindo isso, né? Na verdade, a interpretação que você faz não é a correta,
das escrituras. É isso mesmo, é interpretação, porque eles estão querendo redesenhar, né? A sua interpretação está errada, né? E você está errado quando você confronta o pecado das pessoas. É muito perigoso hoje até falar a palavra pecado. Tudo bem, já é perigoso. Você pode ser processado. Exatamente, né? Você começar a definir pecado e pecados, você corre um risco, né? Porque hoje em dia, na sociedade que a gente vive, especialmente aqui no Brasil, você dizer certas coisas se tornou perigoso, né? E a igreja, o cristão, que também tem esta função, vamos dizer assim, né, de existência, que é trazer luz, condenar as ações ruins, ficou uma coisa perigosa. Quer dizer, você não pode falar mais, chamar de pecado de pecado, né? E sim, né, não é uma questão de interpretação, é uma questão de escravidão. Como as pessoas estão escravizadas pelo pecado e pelos seus pecados, elas têm que encontrar um caminho, Júnior, de aliviar suas consciências, né? E não é necessário. Fica martelando, né? Fica claro, claro. O salmista Davi, ele diz: enquanto calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Uma coisa é o que as pessoas andam dizendo e falando e fazendo por aí. Outra coisa é quando elas deitam a cabeça no travesseiro e elas estão sozinhas com elas mesmas. Isso é uma outra situação. É inegável. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo viesse, e ele veio, ele convenceria o mundo, na verdade, as pessoas do pecado. Ou seja, as pessoas têm uma coisa, um sistema de alarme colocado dentro delas por Deus, que é chamado de consciência. Consciência é como se fosse o Supremo Tribunal espiritual dentro da gente, né? Esse Supremo Tribunal, ora nos condena e ora nos aprova. Então a gente, dentro de nós, tem as pessoas, com certeza, elas podem tentar negar, elas podem tentar fugir, elas podem tentar se explicar, podem falar, justificar, mas dentro da consciência delas tem uma luz que se acende quando elas andam num caminho de pecado e ofendem a Deus. É o sistema que Deus plantou no ser humano para que ele possa, em algum momento, se voltar para Jesus Cristo, se voltar para a palavra de Deus. Mesmo que as pessoas se reúnam e ficam, como você falou, a Bíblia diz isso também, né? Para você caminhar, vamos dizer, um pouco com uma certa paz, né? Se enganando, na verdade, para você não ficar se condenando tanto, a Bíblia diz que as pessoas vão cauterizando a sua consciência. Isso. Cauterizar é como se você fizesse lá você pegar uma pequena solda de uma veia, um sangramento. Você um sangramento, você vai cauterizando aquilo se torna uma ferida. Isso. O que acontece com a ferida que você cauterizou? Você põe o dedo na pele e você não sente mais. Ela está cauterizada, mas não é que ela não existe. Você só não tem mais aquela sensibilidade. Na verdade, você vai perdendo a sensibilidade da sua consciência e você vai meio que contando uma historinha para você, para se convencer que aquilo é o correto. Que tá tudo bem. As pessoas olham assim, mas todo mundo faz. Isso. Se todo mundo faz, né? O meu avô adulterou, a minha mãe não sei o que adulterou. Júnior, nem se fala mais em adultério hoje. A pessoa tem que ser feliz. Se ela não está bem, né? Por exemplo. Troca. Troca. Outra questão que a gente tem visto, por exemplo, um tema bem polêmico, essa narrativa que está sendo criada, por exemplo, pedofilia sempre foi pedofilia. Né? Ao longo da história, um homem maduro ficar com uma criança de 12 anos, 13 anos, aos olhos de qualquer um sempre foi errado, sempre foi pecado. Né? Você tem um homem maduro, né, com uma criança que não tem, lógico, tem algumas, as pessoas podem olhar e falar, mas culturalmente, alguns países faziam isso, mas não deixava de ser pecado, segundo as escrituras. Deus é acultural. É acultural. Mas a narrativa, que é a tal da narrativa, que essas linhas ideológicas vão criando, elas vão devagar, aos poucos, falando, não, mas isso é amor, e Deus é amor, e no amor pode tudo. Toda forma de amor vale a pena, é isso aí. Não vale a pena. Você entendeu? Não. Então, assim, viver para mim mesmo, dentro de um relacionamento, essa história de toda forma de amor vale a pena, e nem que for, mas se um adulto se apaixonar por uma criança de 11 anos, não tem problema nenhum, é louco isso, mas
nessa narrativa eles querem deixar tudo algo comum, né, de tanto falar, como de algo que não é comum e que a Bíblia condena. Uma coisa que eu preciso fazer de ressalva aqui, e não é só ressalva, mas também levar a gente a pensar um pouco, você que está aí ouvindo esse podcast ou participando aqui ao vivo, é uma questão, a questão do conceito de pecado, né? A gente às vezes imagina que pecado é só algo sexual, né? Não, pecado é sexual. Até existe um mito em cima do pecado original, quando se fala que Adão e Eva comeram do fruto proibido. Né? Primeiro chama o fruto de maçã. Não era uma maçã. Sim. Ninguém sabe que fruto era. Então vamos desmistificar primeiro. Não era uma maçã, gente. Não Segundo, foi uma simples desobediência, né? Outra coisa, comer o fruto não era ter relações sexuais. O Sim. sexo foi criado por Deus. Sim. Né? Mas com certeza, a maior parte dos pecados está ligada à área sexual, que destrói muito, muito. Mas pecado não é só uma questão sexual, né? Por exemplo, você tem uma lista de Deus no Salmo que diz que Deus odeia 6 coisas e tem uma 7ª que ele abomina. Né? E essa 7ª coisa, se Deus abomina, é uma das piores coisas, é pesado. Né? E o que é essa 7ª coisa que Deus abomina? É aquelas pessoas que semeiam contendas, divisões entre os irmãos, que provoca, que joga um irmão contra o fofoca. Que é uma coisa que parece tão simples. Fofoca. Falar mal do outro. Linguarudo. Isso é um pecado abominável. Sequestro é um pecado terrível. Né? Mentir. Falar mal de autoridades. Poxa, tem tantos pecados que são... Pai e mãe. Desonrar. Opa, você tocou num ponto interessante. Olha só, para a moçada, para a juventude. Né? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Né? Para que te vá bem e sejas de longos dias sobre a terra. Olha só. Né? Quer dizer, desonrar pai. Nós vivemos numa sociedade hoje que a juventude parece que não respeita mais ninguém. E isso beira muitas vezes o pecado. Nem autoridade, ninguém. Eu peito qualquer um, eu falo com qualquer um, não tenho nada, não devo nada a ninguém. Essa arrogância, orgulho, prepotência, pecado. Arrogância, orgulho, prepotência. A Bíblia diz que orgulho é pecado. Pois é. Todas essas questões são pecados. Orgulho é pecado, né? Então, veja só, mentira, meia mentira. Meia mentira meia verdade é uma mentira inteira, né? Então, mentira é pecado. Poxa, a gente tem que fazer essa lista. Por quê? Porque nós somos pregadores da verdade e o Evangelho de Jesus Cristo é uma verdade, mas eu quero lembrar uma coisa. O Evangelho, antes de ser uma boa notícia, ele é uma péssima notícia. O Evangelho, antes de apaziguar alguém, ele deixa alguém em crise. E se isso não acontecer, não tem genuína conversão. Pecado precisa voltar a ser colocado como pecado. Né? Nós da Igreja Apex não barateamos o Evangelho de Jesus, nem a conduta das pessoas. Né? E eu acho que isso é uma coisa que a igreja precisa rever, porque o Evangelho foi se tornando... Nós já falamos isso aqui num dos podcasts, né? Jesus foi saindo do centro e o homem foi ocupando o centro. A maior parte das mensagens hoje de igrejas, se a gente liga o YouTube lá, você vê que está centrado na necessidade humana. E aí o homem vai se tornando o centro, o homem vai se tornando o Deus. Para que as pessoas de púlpito, pregadores do evangelho, que deveriam pregar a verdade, estão fazendo isso? Estão fazendo isso para ter gente dentro da igreja, estão fazendo isso para ter seguidores, barateando, pregando e fazendo discursos que faz cafuné no ouvido das pessoas, como foi profetizado várias vezes no Novo Testamento, aliviando a consciência das pessoas quando o evangelho deveria condenar e provocar crise, e não amenizar a consciência das pessoas. Pois é justamente quando as pessoas são convencidas do seu pecado e dos seus pecados que elas têm possibilidade de serem encontradas por Jesus, de serem perdoadas por Jesus. É justamente quando a pessoa tem consciência de que ela está distante de Deus e que ela vive uma vida que não agrada a Deus, é que ela pode se arrepender
Senão não tem arrependimento. Se não tem pecado, não tem arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem salvação. Isso aí. E se não tem salvação, Jesus morreu em vão. E se não tem salvação, as pessoas vivem do jeito que quer. Você pode pegar tudo que as escrituras, a essência das escrituras e falar, bom, então para que Isso. que serve tudo isso? O evangelho se tornou uma porta larga, não é mais agora viver com Jesus se tornou glamouroso. Então você tem celebridades que se convertem, mas o comportamento nem sempre quer dizer isso. Se converter perdeu o seu custo. Por que perdeu o custo? Porque primeiro não tem pecado para me arrepender. Segundo, ser de Cristo se tornou uma coisa glamourosa. Por quê? Porque eu posso viver de qualquer jeito, eu posso vestir qualquer roupa. É um assunto que a gente poderia falar aqui uma hora, é como se veste um cristão, né? A Bíblia diz que a roupa, só para dar uma palhinha, a Bíblia diz que a roupa deveria existir, foi criada originalmente para cobrir, mas a roupa parece que é usada hoje para descobrir. Para mostrar mais ainda. Não, e você tá, lógico, a Bíblia também, ela fala sobre isso, quando você quer, eu esqueci exatamente o nome, mas quando você quer provocar o outro, né? Você está querendo atrair o outro para algo que o outro não pode, de repente, realizar, né? Então a mulher se expõe, ou mesmo o homem se expõe, para atrair alguém, mas no fundo ele não quer realizar aquilo. Tem uma palavra, mas depois a gente lembra aqui exatamente qual era o nome dessa palavra e a gente fala. Mas você não está falando de defraudação. Defraudar. Estimular alguma coisa em alguém e não satisfazer. Você não vai satisfazer. Defraudar. Defraudar. E que é o que muitas mulheres, por exemplo, fazem no Instagram. Né? E homens também. Homens também, mas fala tanto do feminismo, mas a mulherada está tudo de biquíni, né, nas redes sociais, mas isso é um tema para outro. Esse é um assunto para outro momento. A grande questão que eu acho que é um sintoma também, né, pastor? Assim, por mais que a pessoa, vamos dizer, ela não acredita nas escrituras, ela vive do jeito que ela quer, ela segue uma ideologia dentro das suas narrativas, né, que elas têm aquelas certezas como o aborto, por exemplo, como tantos outros temas, mas no fundo, é o que você falou, quando ela põe a cabeça no travesseiro, não há paz. Não há paz. Não há aquela tranquilidade. Não há paz. Não é algo que você pode fazer à luz do dia. Né? Se ninguém rouba um banco, sai lá de fora e começa a fazer um culto glorificando a Deus, que ele acabou de roubar um banco. Exatamente. Ele não conta para todo mundo. Né? Como o cara que pega amante e sai e ele está traindo a esposa, ele não vai fazer... Não vai levar a amante para casa para participar de um churrasco com a esposa. Acabei de sair do motel com ela. Foi maravilhoso, etc. e tal. Você não faz isso, você faz isso escondidamente. No fundo, eu acho que isso é um bom diagnóstico para as pessoas. Né? Saber se tem algum pecado dentro de si, é olhar para a sua própria consciência. A falta de paz. E ver se você realmente tem paz. É isso aí. Porque é uma perturbação e a pessoa fica correndo atrás de questões para tentar suprir aquele buraco. Porque fica um buraco, não fica, pastor? Fica, com certeza. É assim, né? Deus ama o pecador. Longe de nós está a ideia de massacrar alguém que está escravizado pelo pecado, vivendo em pecado. Né? Deus ama as pessoas, ele odeia o pecado. Deus odeia, que fique claro isso. Nós vamos tocar no motivo e o que foi que Deus fez já sobre essa questão pecado, né? Qual foi a providência de Deus nessa questão? Mas Deus ama o pecador. Então, ele não veio para massacrar e pisar nas pessoas, mas quando o Espírito Santo começa a atuar na vida de alguém, ela começa a entrar em crise com a sua conduta. A sua conduta vai acusando a sua consciência. É o alarme que eu falei aqui agora há pouco. Dispara o alarme e ela sente-se sem paz. Ela se percebe em crise da sua consciência, chamada crise da consciência, né? As pessoas começam começam a questionar a si mesmas. Os seus comportamentos, a sua... Por quê? Porque o Espírito Santo está operando na vida da pessoa. Então ela começa a questionar o seu comportamento, começa a questionar seus pensamentos, começa a ficar em crise. Puxa, e muitas pessoas não sabem o que significa isso. E se você está em crise de consciência com a sua conduta, com os seus pecados, ou por causa dos seus pecados, provavelmente o Espírito Santo está querendo conduzir você ao arrependimento e uma nova vida. Porque é esse exatamente o papel do Espírito Santo, né? E sim, as pessoas não ficam em paz
vivendo no pecado, a não ser que estejam tão envolvidas e gostem tanto do pecado que elas vão cauterizando, como você colocou aqui, elas vão é, elas vão dando razões, elas vão cauterizando, elas vão dizendo para si mesma que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Elas vão fazendo coisas para que a consciência fique amenizada. Chega uma hora que ela não sente mais, ela não sente mais nada. Esse tipo de pessoa corre um sério risco, só a misericórdia de Deus mesmo. Eu acho que um exemplo interessante também é a gente pensar, por exemplo, um exemplo aqui, como as drogas, por exemplo. Então a pessoa não sabe lidar com algumas questões da vida dela, e aí ela percebe que a primeira vez que ela tem contato com um tipo de droga, que vai mexer nas questões cerebrais dela, né? Vai dar sensações para ela, muitas vezes de tranquilidade, de uma satisfação, uma alegria que é momentânea, né? Mas aquilo passa. Então, nas primeiras vezes, isso é o que toda pessoa que acaba, né, entrando nesse mundo, nesse universo, ela acha, ela se sente bem no primeiro momento, né? Ela percebe que aquilo é uma muleta, que ela meio que saiu da realidade, do que ela tem que encarar de frente, ela saiu da realidade. O problema é que vai passando o tempo e ela fala, não, mas isso daqui a pouco eu saio, né? Isso daqui a pouco eu paro, isso eu tenho poder, e aquilo vai amarrando a pessoa, amarrando a pessoa. Na hora que ela vê, ela já está num poço, ela está num buraco tão profundo, que ela não sabe nem para onde olhar para sair. Como é que eu faço para sair? É isso que o pecado faz, acho que em todas as esferas, né? A Bíblia diz que, por mesmo que seja uma mentirinha, uma criança chegou para mentir para o pai, escondeu um negócio, mas você vê que uma mentira puxa outra mentira, e puxa outra mentira, e puxa outra mentira, é um abismo chamando o outro, pode começar pequeno, mas daqui a pouco você está num abismo gigantesco e a pessoa não consegue mais sair, né, pastor? É exatamente isso. A Bíblia chama isso de enredar. Né? Exatamente. A pessoa vai entrando no emaranhado e no início da vida de pecado ela vai amenizando, ela vai justificando. Não, tá tudo bem. É exatamente isso aí que você descreveu. Tá tudo bem. Se eu quiser eu paro. Se eu quiser eu rompo esse relacionamento. A qualquer momento eu tenho controle. Paro de beber, eu paro disso, E paro eu daquilo. tenho controle. O ser humano é arrogante, Sim, orgulhoso, né? E prepotente. Vamos falar o a que. gente acha que a gente O é ser humano independente é de isso Deus daí. também, né? Isso, eu faço, eu aconteço. Se eu quiser, eu paro. Se eu quiser, eu tenho domínio, eu tenho controle. E mal sabe que não tem controle nenhum e que é um escravo, né? O fato de viver no pecado já mostra escravidão. A Bíblia fala bem claramente isso, né? Aquele que vive pecando é escravo do pecado, né? Uma coisa é a nossa finitude humana, que nenhum de nós se torna perfeito aqui nessa terra. Sim. Todos nós estamos suscetíveis ao pecado. Mas uma coisa é você pecar pontualmente, involuntariamente, por finitude humana, e também não está desculpado só porque é assim. Sim. Não está desculpado. Precisa de arrependimento e transformação do mesmo jeito. Mas outra coisa é você ser escravo. Você está habitualmente praticando um pecado. Por exemplo, a mentira. Por exemplo, a masturbação, por exemplo, a pornografia em vídeo, ou qualquer Droga, outro bebida, tipo, tudo aquilo droga, que... vício, é pecado. Então, quando você vive habitualmente no pecado, você é Outra escravo. coisa que eu acho que é um dos características, né? Perceber que quando você fica dando muita desculpa para alguma coisa, presta atenção naquilo, né? Não, mas eu faço isso porque minha esposa. Não, mas eu faço aquilo porque meu patrão. Sim, exatamente. Essa questão eu acho que é uma característica, né? Mas, maravilha. Vamos, no próximo episódio, pastor, nós vamos falar, a gente levantou um problema aqui, né? As pessoas, porque é algo para a pessoa parar e prestar atenção na sua própria vida. Mas no próximo episódio, fica com a gente, que a gente vai falar da solução, né? Como encontrar paz, como realmente você não precisa ficar levando alguns... Porque é pesado também levar esse fardo, né? O pecado pesa. Né? É uma carga que destrói a alma. Eu repito o que Davi disse. Enquanto destrói a alegria, destrói a alma. Destrói produtividade, destrói a alegria, destrói a vontade de ter relacionamentos saudáveis, destrói propósitos, sonhos, pode destruir um grupo de pessoas, até mesmo uma nação. Pecado é destrutivo em todas as suas esferas. E como Davi disse, enquanto calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. O pecado esmaga a pessoa. Isso aí. Beleza. Fica com a gente no próximo episódio, a gente vai falar mais sobre isso, mas a gente vai falar como é que você consegue dar os passos para viver uma vida leve, para viver uma vida com propósito, feliz, e a gente vai falar mais sobre isso.
Fica com a gente até o próximo episódio. Um abraço para você.